Olá, que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que nós possamos mais uma vez buscarmos a orientação de Deus para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento na fé e para a nossa edificação. Meus irmãos, eu lembro que quando eu era mais jovem, a minha mãe sempre me orientava a respeito de alguns amigos com quem eu deveria ou não andar. Ela falava: esse não é uma boa companhia para você. Eu, às vezes, retrucava dizendo: como você pode saber que ele não é uma boa companhia? Você não anda com ele, você não sabe a vida dele. Eu estou com ele, eu o conheço, eu sei como ele é. Ele não é isso tudo que as pessoas dizem dele. Hoje, olhando para trás, eu vejo que minha mãe tinha razão. E que ela falava algo que na época eu não conseguia ver. Muitas vezes os nossos filhos, eles também respondem para nós como se nós não conhecêssemos as coisas, e os pais conseguem ver quem é, de fato, uma boa companhia para os seus filhos poderem andar. Eu gostaria de falar hoje sobre um homem que tinha a melhor companhia de todas. Ele andava com Deus. Dentre alguns nomes da Bíblia que andavam com Deus, eu estou me referindo a Noé. E é sobre Noé que eu gostaria de falar com vocês nessa devocional. Por isso, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Em Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 9. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que texto maravilhoso! Esse texto nos mostra a respeito da vida de Noé, o começo, a sua aparição aqui em Gênesis, e também o contexto no qual ele estava vivendo. E sobre esse contexto, a palavra de Deus nos fala que o homem tinha multiplicado a sua maldade, que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mau. Esse homem já não mais queria agradar a Deus, não mais andava nos caminhos de Deus, não mais buscava ou temia ao Senhor. E Deus olha do céu e decide eliminar todo ser vivo. Todo homem que ele criou, todo animal criado, Deus iria exterminar. E é justamente nesse contexto que aparece um homem que o texto diz que achou graça diante de Deus. E esse homem era Noé. Eu gostaria de observar algumas coisas na vida de Noé que são relevantes para a nossa vida e das quais nós devemos imitá-la, para que nós também possamos ser abençoados e fortalecidos por Deus. Uma das coisas que nós vemos em Noé, o texto diz assim: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nós observamos
aqui algumas peculiaridades na vida de Noé. A primeira delas é que ele era um homem justo e íntegro. Uma das coisas que nós podemos destacar aqui é que ele era um homem justo, que ele gostava de viver com justiça, não somente naquilo que era favorável a ele, mas naquilo também que ele deveria realizar aos outros. Isso é ser justo. Muitas vezes as pessoas buscam justiça para si, mas não querem ser justo para com os outros. Noé não. Ele era um homem justo. Entre os seus contemporâneos, ele vivia e sabia aplicar essa justiça. Ele era um homem íntegro. Também nós vemos isso. Vivia com integridade. Não queria fazer mal a alguém, não queria tomar algo de alguém, não queria ser melhor do que alguém. Ele era um homem íntegro. Algo que nós observamos entre aqueles que são justos e íntegros é que eles são diferentes, são pessoas bondosas, pessoas acolhedoras, pessoas que realmente conseguem ver o mundo não somente com os olhos da maldade, da ganância, mas conseguem ver o mundo com os olhos da bondade que vem de Deus. E é justamente isso que era Noé. Noé era um homem que realmente conseguia ver, mesmo estando num mundo cheio de maldade, ele era um homem íntegro. Ele poderia ver, mas as pessoas não agiram dessa forma comigo. Eu também preciso defraudar alguém, porque estão me passando para trás, vou passar os outros para trás também. Noé não. Ele era íntegro. Não importava o que os outros faziam, ele tinha uma postura diferente. É interessante que ele era um homem diferente entre os seus contemporâneos. Muitas vezes as pessoas pensam, mas todo mundo faz. Qual o problema eu fazer também? O problema é que se você agir como todos agem, você deixa de ser íntegro. Você pode deixar de ser justo. Algo mais para nós destacarmos na vida de Noé é que ele, quando as pessoas buscavam para si várias mulheres, ele era casado com uma única mulher. Assim como Deus determinou lá no princípio. Ele não buscou para si várias mulheres, mas uma mulher, a qual ele era fiel, a qual ele amava, a qual ele cuidava. E é justamente esse princípio de família, esse exemplo familiar de Noé, é algo também que se destaca na vida dele. E é isso que mostra que ele de fato andava com Deus. É interessante nós observarmos também quando nós vemos o texto dizendo que Noé andava com Deus. O que é esse andar com Deus? O andar com Deus não é apenas uma atitude de Noé. Quando nós observamos esse texto, andava, nós vemos que ele andava com Deus porque Deus também andava com ele. Não tem como nós andarmos com Deus se Deus não estiver andando conosco. Nós precisamos dessa ação de Deus. E nós vemos que Deus andava com ele por quê? Porque porque Noé achou graça diante de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que nós observamos aqui é que no mundo de Noé, que estava corrompido, que estava devastado pela iniquidade, pelo pecado, quando as pessoas não mais queriam a Deus, não queriam viver a Deus, não buscavam a palavra de Deus, Noé achou graça diante do Senhor. Não foi algo que Noé fez, mas foi Deus que fez para ele. Deus foi gracioso para com Noé. Deus esteve com Noé. E Deus realmente fez com que ele fosse um homem justo, fosse um homem íntegro, tivesse uma boa família. Deus agindo na vida de Noé. E Deus agiu na vida de Noé, para que ele fosse também o preservador da nova geração que haveria de vir.
Meus irmãos, uma das coisas que nós podemos ver na nossa vida, como nós temos vivido no nosso meio, com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam. Será que nós temos sido pessoas justas, íntegras, que realmente mostram na vida quem é Deus? Será que nós estamos mostrando no nosso viver e na nossa família que nós somos homens, mulheres, filhos e pais que servem o Senhor? Será que nós temos a ideia de preservar a palavra de Deus hoje na nossa vida, na nossa família? Hoje nós não vamos preservar a geração que seria destruída como Noé, mas nós podemos preservar uma família que teme a Deus, lutar para que ela sirva ao Senhor e se coloque diante do Senhor. É por isso que nós lutamos e perseveramos. E nós, eu, você, tem andado com Deus? Deus é aquele que está dia a dia, hora a hora com você. Que nós também, assim como Noé, possamos achar graça diante do Senhor e vivermos para Ele, para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, que assim como o Senhor foi gracioso com Noé, que nós também possamos, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor venha a derramar a tua graça sobre a nossa vida, para que nós sejamos justos e íntegros, para que tenhamos uma família diante do teu altar, para que nós possamos refletir Jesus Cristo na nossa vida constantemente, que nós possamos preservar a nossa fé cada vez mais no Senhor e que nós possamos andar constantemente com o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica a nossa vida, no nome santo e amado de Jesus, o nosso Senhor. Amém.